Vamos lá, meu filho. Hoje eu vou falar sobre classes sociais. Como é que você lida com as classes sociais? Como que você se dá bem com todo mundo? Quais são as ideias, as crenças, valores? Como lidar com isso? Então é super importante você entender isso para você se relacionar bem com as pessoas. Então vamos lá. Basicamente, todas as pessoas que você vai conhecer e você participa de uma classe social diferente. E eu acho que eu posso falar muito bem sobre isso porque eu já participei quase de todas as classes sociais, ou seja, desde o mais pobre ao mais rico, eu já entrei em grupos de gente multimilionárias e também já estive também extremamente pobre, quase que passando fome. Então, eu posso falar muito bem sobre todas essas classes, como elas se comportam, como pensam, para você se dar bem, para você entender, para você não julgar, para você poder interagir melhor com todas essas classes. Então, aqui eu estou representando nesse gráfico aqui basicamente as classes sociais, da onde o zero aqui, ó, que está aqui embaixo, é da pessoa que não tem nada, zero, tá passando fome, tá completamente aqui precisando de ajuda, não tem uma casa direito, tá caindo água na cabeça em casa, não tem dinheiro para comprar nada, tá endividado, tá ferrado na vida. Então, desde essa pessoa aqui do zero, eu vou falar, até o bilionário aqui, o multibilionário. E o milionário aqui também no meio do caminho, todas as classes. Então, digamos que existe essa pessoa aqui no zero e também existe essas pessoas que vão na classe E, D, C, eh, A, B, A e AA e AAA. Então, vamos lá, olha só. Então, vamos dizer que a pessoa aqui, por exemplo, de uma classe E, está aqui. Isso muda com o tempo. Hoje em dia, né, no ano aqui de 2004 que eu estou gravando, 2024 que eu estou gravando isso, é determinado um parâmetro do que significa essa classe. Então eu vou falar de modo geral. Então a classe E, classe D, classe C, classe, ó, vamos colocar aqui, ó, classe é, por exemplo, classe D, classe C, classe B, vai subindo, classe A, aí depois a classe AA. Isso é muito discutível, né, de qual que é a renda, também condições de vida que tem isso. Aí eu vou colocar aqui o AAA já é milionário, o multimilionário, vou colocar aqui, ó, o multimilionário e depois os bilionários. Então a sua mentalidade, né, basicamente, ela vai passar por alguma classe dessa. Aquelas pessoas que você vai conviver vai estar dentro de uma classe, obviamente. Então, só que eu quero te mostrar o seguinte, o que você tem que aprender aqui é que todo mundo estando numa classe, todo mundo tem uma mentalidade diferente, pensa sobre a vida de forma diferente. Então, vamos supor que você hoje está na classe A. Então, vamos supor que hoje você está na classe A, tá? Você basicamente está aqui. Aí, depois de um tempo, eu vou até colocar aqui, ó, você pode, obviamente, mudar de classe, como já aconteceu comigo. Então, eu vim, de Minas Gerais para São Paulo, eu tive uma mudança de classe, por exemplo. Tá? Eu tinha minhas coisas em casa, apesar de uma classe mais baixa em Minas Gerais, eu desci completamente. Mas vamos supor que hoje você está aqui na classe A. Basicamente, o que pode acontecer? Você vai observar essa classe aqui, ó, um pouco mais acima e mais abaixo. Provavelmente você vai viver nessa classe aqui, nessas classes aqui. Você vai entender essa classe B, porque você está aqui na A, então você vai entender essa classe e também a classe AA, por exemplo. Você vai entender. O que que é entender? Você sabe onde o pessoal frequenta, o que compra, roupa, viagens, bens materiais. Você vai entender essa classe, o que está acontecendo. Agora, o que acontece quando você conversa e convive com uma classe muito diferente? Há uma dissonância cognitiva, né, que a gente fala, que é quando você estranha as coisas, acha esquisito, gostaria de viver aquilo ou não gostaria de viver. Então, por exemplo, se você está conversando com uma pessoa que multimilionária fora da sua classe, o que que essa pessoa multimilionária aqui que eu estou falando, ela observa? Ela vai ter a visão dela nessa visão aqui. Então, ela não está muito conectada a você nesse caso aqui.
Por quê? Porque você pode perceber aqui, ó, que tem uma distância muito grande aqui. Então você não conecta muito bem com essa pessoa. Você vai achar as crenças, valores, tudo diferente de você, geralmente. Então é muito comum não dar muito certo essas relações, ser muito complicado conviver com essas pessoas. Apesar que você às vezes quer chegar lá, mas às vezes não vai entender como chegar, o jeito que vive, como vive. Então esse multimilionário aqui pode ter uma vida boa, uma família legal, pode estar com saúde física boa, etc. E aí vai começar a vir umas crenças ruins. Crença é aquilo que você acredita. Ah, mas o cara ele atrapalha os outros, prejudica a vida dos outros, faz isso, por isso que ele é multimilionário. Nada disso. Então isso é tudo uma questão de crença. Então, não pode te atrapalhar isso. Contudo, imagina o seguinte: se você convive com uma pessoa, você está aqui na classe A e convive com uma pessoa da classe AA, está um pouquinho acima, essa pessoa ela também pode conviver com uma pessoa um pouco acima dela. Então, ela vai conseguir aqui, ó, ter uma interseção, acabar conversando com você, acabar convivendo bem com você, mas não muito distante, porque são classes próximas. Só que ela também vai conseguir conviver com uma pessoa que está um pouco acima dela. Então, ela vai ter amigos ali de uma classe diferente. Então, acaba que você consegue compartilhar os mesmos valores e crenças, as coisas que você quer, os objetivos, muito porque você está próximo dela. Agora, o que acontece, o problema é quando você está muito distante. Então, por exemplo, vou te explicar aqui algumas coisas que acontecem. Então, imagina o seguinte: eu, por exemplo, fui ali da classe C, né? Vim de Minas Gerais, fui da classe C. Então, eu observava um pouquinho a classe B e a classe E ou tal. Quando eu parei em São Paulo, eu era completamente aqui. Eu não tinha dinheiro para nada, ganhava pouco, morava no trabalho, dormia num colchonete debaixo de uma mesa no meu trabalho. Eu só tinha dinheiro para comer, não tinha uma geladeira, fogão, não tinha nada. Eu era completamente ferrado. Então eu estava ali, o quê? Aonde? Na classe E ali, ou pior, eu estava o quê? Sobrevivendo. Essa classe aqui mais baixa é somente para sobreviver. Está preocupado o que vai comer amanhã, o que vai acontecer, se vai ter comida para amanhã. Eu quero um teto, eu quero saber o que eu vou comer amanhã, o que vai acontecer comigo amanhã. Eu estou sobrevivendo. Vou colocar aqui, ó, sobrevivendo. Estou sobrevivendo. Então, essas pessoas, você não consegue chegar para ela e conversar para ela fazer uma viagem para o exterior. Impossível. Então, a pessoa está sobrevivendo aqui nessa classe. Eu estou preocupado nesse momento em sobrevivência. No entanto, que nessa época, quando eu morava lá no trabalho, eu não podia tomar banho todo dia, eu não comia todas as refeições, comia tudo errado, eu estava sobrevivendo. E aí eu abaixava a minha bola e as regras da vida aqui devem ser menores. O que que é as regras da vida? Regras. Seria o seguinte: eu estava lá morando numa casa lá do trabalho, e aí eu comia, trabalhava 24 horas, sábado, domingo, feriado, o tempo todo, e eu comia ali, não sobrava quase dinheiro nenhum, eu estava sobrevivendo. Então, pelo menos eu olhava lá para fora da janela, estava chovendo, eu falava assim: pelo menos eu tenho um teto aqui, não está caindo água na minha cabeça. Eu abaixei a bola e falei, porque lá em Minas eu tinha casa, comida, roupa lavada, minha mãe fazia tudo isso daí, então pagava as contas, tudo apertado, mas eu sobrevivia. Quando eu fui morar com meu dinheiro, sem a ajuda dos pais, meu pai já falecido, então eu tinha que sobreviver com meu dinheiro. Ganhava muito pouco, não tinha nem dinheiro para alugar um local para morar, então morava no trabalho, me ferrava bastante, então eu estava sobrevivendo. Regras muito baixas aqui que eu tinha. Eu quero comer, tomar banho e trabalhar só. Então, aqui, a sua vida que você nasceu, né, meu filho, você não vai passar por isso. Você não vai passar por isso. E você não vai entender isso daqui, porque você não vai passar por isso. Você não convive com essas pessoas que estão nesse estado aqui de sobrevivência. Então, aqui, por exemplo, depois eu consegui alugar uma casa, a metade do meu salário, mais da metade do meu salário era para o aluguel da minha casa, no meu segundo trabalho. Então, eu comia 2, 3 vezes por dia. Eu só queria, nesse estado aqui de classe E, de sobrevivência, eu só queria comer 4 vezes ao dia. Esse era o meu objetivo da minha vida naquele momento, sobrevivência. Eu acho que você nunca vai passar por isso. E muitos brasileiros passam por isso. Então, qual que era a minha mentalidade? Evoluir, estudar, evoluir, crescer no meu trabalho para eu poder comer 4, 5 vezes por dia, que eu não tinha dinheiro para isso, eu não tinha geladeira, fogão, não tinha nada.
E aí, depois de quase um ano em São Paulo, eu consegui alugar e teve lá uma longa história, mas eu consegui comprar um fogão de R$ 150 na época, muito barato. Com a ajuda de uma pessoa de segunda mão, mas também não tinha geladeira, então não dava para estocar nada, então eu estava sobrevivendo, sobrevivendo. Então minha diversão era no final de semana tomar um sorvete, tomar um cappuccino lá no shopping. Eu ia andando, ficava todo feliz porque eu ia tomar um sorvete. Era isso. Então essa classe aqui está sobrevivendo. Ela está, ela não sabe às vezes o que fazer para sair disso. E o que eu fiz, isso depois eu faço outros vídeos, é estudar, é fazer bem meu trabalho para poder crescer e eu cresci muito rápido. A partir disso daqui, eu comecei a entrar em outra classe quando eu fui para outro trabalho. E aí comecei a entrar na classe C e D aqui na ocasião. Então eu comecei a subir, comecei a olhar umas coisas a mais aqui. Estou morando num local bom, consigo aqui pegando um ônibus, tem lá alguns móveis, financiei um monte de coisa e tal. Comecei a ter uma vida melhor aqui. Então aí você começa a olhar, mas nessa classe aqui da sobrevivência, qual que era a minha diversão? Vou lá no shopping, eu vou num baile funk de R$ 4 para eu poder dançar e me divertir lá. Essa era. E eu convivia com essas pessoas também. Mas a único foco que eu tinha era na educação, crescer no meu trabalho e fazer acontecer. Eu acredito que as pessoas que eu conheci nessa época estão, muitas das vezes, aí eu acredito que várias estão ganhando salário mínimo até hoje. E eu cresci e fiz acontecer. Então, eu aqui tinha esse grande objetivo de sobreviver. E depois eu consegui um emprego maior, comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a melhorar de vida, ter móveis, morar num lugar legal. Eu convivia ali com situações muito ruins, eu convivia com barata na minha casa, toda mofada, buraco de barata, etc. Eu estava aqui nesse estado de sobrevivência e eu espero que você nunca passe por isso. Mas entender que essas pessoas aqui, o que eu pensava era comer, era só comer final de semana. Se eu fosse para algum lugar, alguém me desse alguma comida, eu estava satisfeito, eu estava feliz. Então, isso daqui acontece com as pessoas que têm baixo dinheiro, que estão sobrevivendo. Se o chefe delas lá num trabalho, que elas ganham muito pouco, der alguma coisa a mais, um lanche a mais, estão agradecendo porque aquele lanche vai fazer falta, porque ele não tem dinheiro para pagar. Então a única coisa que eu queria era comer 4 vezes por dia, que eu não conseguia. Então eu comia 3, duas em casa, uma vez de manhã antes do trabalho, no trabalho uma vez que dava o trabalho, o almoço, e uma vez à noite que eu comprava fora esfirra, qualquer coisa na padaria, porque eu não tinha geladeira para estocar nada. Então, essa era a situação de quem está sobrevivendo. Depois eu consegui um trabalho, comecei a ganhar mais que o dobro aqui, 3 vezes mais. Pulei, saltei, estudei, fiz acontecer e fui para uma empresa ganhar mais dinheiro. Então eu comecei a morar num lugar melhor e comecei a alterar melhor a minha vida aqui, meu comportamento, minhas coisas. De repente aqui tem histórias muito interessantes aqui na classe maior aqui, onde eu, por exemplo, tinha pessoas que eu convivia do trabalho de uma classe maior, ganhava muito mais do que eu. E ali eu comecei a ver, por exemplo, um restaurante melhor. Fui lá pela primeira vez comer comida japonesa. E eu falei, nossa, isso daqui é muito bom, adorei. Até falar, da primeira vez você não vai gostar, mas na segunda e na terceira você vai gostar. E foi o que aconteceu. Depois eu gosto muito e eu comecei a perceber que as pessoas que têm mais dinheiro na ocasião realmente são muito bem atendidas. Então eu senti na pele isso. Porque eu tenho mais dinheiro. Então aí eu falei, existe um mundo diferente quando você tem mais dinheiro. Porque eu convivia com a pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, e aí eu falei, eu quero isso também. E assim eu comecei a crescer minha classe, subir de classe, porque eu estava fazendo um bom trabalho, subi na empresa, depois peguei outro emprego e etc. E fui subindo minha classe. De repente parei na B e depois fui para A. E aí é uma longa história, mas eu falo isso em outro vídeo. E aí, é isso que eu quero te mostrar. Cada classe dessa existe valores diferentes, como eu já citei para você. Valores diferentes. O que é valor? A classe mais baixa é sobrevivência, ela vai fazer de tudo para sobreviver. Às vezes vai fazer até coisa errada, vai roubar ali para poder sobreviver. Pode acontecer isso daí. Na minha ocasião, eu ganhava tão pouco que ainda assim eu falei, cara, vamos fazer tudo certo. Eu ainda contratei internet paga, era R$ 80 na época, era, sei lá, 20% do salário mínimo, 10%, não lembro. E aquilo fazia com que eu tivesse internet para eu poder estudar e melhorar meu trabalho. Enquanto isso, os vizinhos tinham internet tudo a gato lá, pegava tudo internet falsa lá para poder ter internet em casa. E eu ainda o fazia de um modo certo.
então eu fazia as coisas de forma honesta e deu tudo certo. Então, os valores são diferentes. A pessoa quer sobrevivência, quer mostrar para o outro que é melhor, que é uma babaquice de uma classe mais baixa às vezes. Claro, tem todas as classes. O rico também quer mostrar que é melhor, o bilionário quer mostrar melhor que o milionário. Isso acontece em todas as classes. As crenças, o que é crença? Tudo aquilo que você acredita. Cada classe vai acontecer isso diferente. Então, aqui na sobrevivência é uma coisa, todo mundo me deve alguma coisa, o mundo me deve, meu chefe me deve, é, o governo está me devendo, fico com esse negócio de vitimismo. E isso você não pode ter nunca na sua vida, vitimismo. A culpa, quando você é adulto, a culpa onde você está, a culpa é sua. Então não vai colocar na família, nos pais, no amigo, a culpa é sua. Então quem está numa classe mais baixa, e eu já passei por ela, e eu convivi com muitas pessoas assim, começa a colocar a culpa em todo mundo e menos em si. Para onde está. Pode ser que você nasceu numa família muito pobre e você está numa classe mais baixa. Mas quando você é adulto, você tem poder de decisão para você poder mudar e fazer acontecer. E às vezes não é fácil porque falta algum conhecimento, falta alguma coisa na tua vida para você poder saber o que tem que fazer para dar certo. Então é isso que eu tenho que te passar aqui. Cada classe tem os seus perrengues, cada classe tem os seus problemas, suas vantagens e desvantagens. Quando você é uma classe mais baixa, você não tem muito patrimônio para arcar. Você tem 5 contas, 7 contas no mês. Quando aqui eu passei para a classe mais B e A, você tem mais de 30, 40 contas para pagar todo mês e é muita coisa que você vai virando a sua logística da vida. O que eu quero te passar é o seguinte: você não pode criticar e achar que a outra classe é melhor ou pior que você nas seus valores e crença. Isso não pode acontecer. Então, mas você está aqui, por exemplo, numa classe, você enxerga um pouquinho a classe de cima e a classe de baixo. Se você convive com uma classe que você quer chegar, por exemplo, essa classe aqui, eu quero ser multimilionário. Quais são as crenças e valores deles? Isso daqui é importante para você entender essa classe. Você pode fazer um plano, obviamente, para chegar lá. Conviver com eles, pode ser que você suba a sua classe aqui, porque você começa a entender o que eles fazem. Então, de repente, você já está chegando mais próximo. Agora, uma coisa que acontece muito é que, se você não tem algo muito a contribuir a uma classe maior que a sua, pode ser que ele não queira esse relacionamento. Porque as classes aqui quer uma contribuir com a outra. Então, se você tem uma classe mais próxima, vamos supor, você tá lá no é, aqui, ó. Você tá aqui. Aí, como eu falei, você enxerga um pouquinho a mais. Tem uma pessoa com uma classe maior tá aqui. Ela enxerga um pouquinho a mais também assim. Tem uma interseção aqui, pode ser tem algo que você possa oferecer, um conhecimento, uma amizade bacana, e aí você consiga subir um pouco dessa classe, porque essa pessoa vai te jogar para cima. Agora, o contrário também funciona. Que é o contrário? Você está aqui nessa classe, você quer. Aí você convive com uma classe mais baixa, que não tem problema nenhum. Eu tenho amigos que têm a classe mais baixa que eu e não há problema nenhum. Mas se você convive e aceita as ideias dessa pessoa aqui, de uma classe mais baixa que a sua, ele vai te jogar para baixo também. Ele vai te roubar, é o coitadinho da vida, o mundo me deve, as pessoas me devem, o governo me deve, fica reclamando, não sei o quê, que é uma das consequências das classes mais baixas, que geralmente acontece, geralmente, não estou falando que é todo mundo, pode te jogar para baixo, achar que também o mundo está te devendo alguma coisa e você acaba acabando aqui com a tua mentalidade, digamos assim, e te derruba para outra classe. E te derruba a sua renda, a sua classe social, você quer conviver. Mas, na verdade, você não precisa, obviamente, acabar com as amizades com classe mais baixa que a sua. Claro que não, eu tenho amigo com classe mais baixa que eu, não há problema nenhum, converso, convivo menos, convivo pouco, até porque eu acredito que depois, quando a gente vai ficando cada vez mais velho, a gente não vai ter menos amigos e bons amigos, mas você tem que tomar cuidado com isso, porque da mesma forma que uma pessoa aqui que é muito rica está com uma classe maior, ela pode ter uma visão melhor sobre muitas coisas da vida, como, por exemplo, ela pode ter crenças falando assim: é possível eu ter muito dinheiro, muita saúde, minha família está bem, meus filhos estão bem, está todo mundo bem, e eu ter muito
muito dinheiro. Enquanto isso, se uma pessoa é muito pobre, pode acontecer também dela falar assim: ah, não, o rico ele sempre engana os outros, ele tem uma família ruim, uma saúde ruim, ele não, ele engana os outros e tal. Então, cada um tem uma crença diferente e a crença pode te derrubar para as coisas que você quer para a sua vida. Essas classes que eu estou citando. Então, o que é importante aprender aqui? Aprenda onde você está, o que você pode contribuir. Se você quiser subir de classe, que pode ser que não queira, isso vai do seu gosto pessoal, daquilo que você quer pagar o preço, você quer trabalhar mais, menos. Não conheço ninguém rico que trabalha pouco, só se for herdeiro. Então, eu quero ser rico, eu quero conviver com os multimilionários e tal. Então, o que que eles veem? O que que eles veem da vida? O que que eles têm de valores e crenças? O que que é importante para eles? Encontre pessoas que têm valores parecidos com você, que compartilham coisas boas de caráter, honestidade, trabalhador, tem uma boa família, boa saúde, etc. São valores importantes. E agora, como que ele faz para chegar lá? Para estar nesse local aqui, de ser uma pessoa que tem essa classe social. E aí você pode aprender muito com essas pessoas. Todas as pessoas, eu acredito que você pode aprender, mesmo estando numa classe mais baixa que a sua. Se você conversar com pessoas simples, pessoas que estão numa classe mais baixa, às vezes você aprende sim a como lidar melhor com o filho, a como ver a vida melhor, a como ser positivo. O meu pai era extremamente pobre, uma pessoa que via a vida de uma forma, eu acredito, tranquila, mais feliz e tal. Não era muito trabalhador, era uma pessoa que andava até com roupa rasgada, mas enxergava a vida de uma forma mais feliz. Então eu aprendi isso com meu pai e agora para ganhar dinheiro foi com outras pessoas de outra forma que eu aprendi. Então todas as pessoas você pode aprender alguma coisa. Agora, entenda isso que eu estou falando de classes, para você não misturar as coisas, para você não confundir. Todo mundo merece respeito, qualquer classe social merece respeito, o jeito que você quer viver também. Você tem que entender a sua classe, como que outras pessoas de classes maiores podem te ajudar a você crescer financeiramente na sua vida. Agora, uma questão de caráter, valor, crença, se você vai ser boa ou não pessoa, não depende da sua classe social. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, excelente, que ajuda as pessoas, respeita, de caráter, honesto, trabalhador, tudo isso em qualquer classe social. Mas isso aqui você precisa entender, que as pessoas, às vezes, que você está numa classe aqui, por exemplo, que eu falei, às vezes uma pessoa está com uma classe mais baixa ou que seja mais alta, pode estar te destruindo. Falar assim, não, você não merece aonde está. A pessoa de baixo pode te falar isso. A classe de cima também pode chegar para você, eu não quero, pensa, não quero que você esteja aqui, eu quero que você fique aí. Então tem gente mesquinha em todas as classes sociais. Não é o que é isso, eu não estou aqui para definir o que é uma pessoa em cada classe. Todas as pessoas podem ser alguma coisa de personalidade, comportamento, caráter, valores e crenças de qualquer classe. Se a pessoa ela é muito mesquinha, ela vai ser um rico mesquinho ou um pobre mesquinho. Nada, não se classifica pessoas, o seu comportamento e personalidade de acordo com a classe dela. Não se classifica. Até porque você pode ter uma pessoa que ficou muito rica, que ela é extremamente acelerada, proativa, empreendedora, e ela tem um filho que não quer nada da vida. Ela tem um filho herdeiro que tem muito dinheiro, bilionário também, que vai herdar tudo e também não quer fazer nada da vida, pilantra, vai usar drogas, vai dar tudo errado na vida da pessoa. Então não significa o dinheiro, comportamento e personalidade. Existem alguns comportamentos, algumas coisas que podem ser feitas para ganhar mais dinheiro, obviamente, existem alguns padrões, mas são alguns. Isso depois eu falo em outros vídeos. Então isso daqui é super importante para você entender na sua vida, respeitar as pessoas de todas as classes, você entender a sua classe, não digamos, venerar, achar que uma classe, uma pessoa é melhor do que a outra por causa de classe. Respeita todas elas, nunca humilhe uma pessoa que tem uma classe mais baixa que a sua, porque não tem nada a ver e você vai lembrar também, porque eu passei por isso. Se você um dia pensar, essa pessoa não merece respeito porque ela está numa classe mais baixa, aí você lembra aqui do teu pai, que ele já também esteve lá embaixo, do zero quase, praticamente aqui, ó, se ferrando na vida, quase que passando fome, para poder um dia dar aquilo que você tem hoje de suporte na vida. Então, você lembra disso.
da onde você veio, da história dos seus pais que vieram lá de baixo para estar numa classe muito melhor hoje, para você ter as coisas e suporte e estrutura da vida hoje. E é isso que é importante você ter aprendido aqui nesse vídeo. Espero que você leve isso para a sua vida, respeite as pessoas, porque aqui a gente não está falando somente de classe, a gente está falando do ser humano. O ser humano merece respeito, seja qualquer classe que for, tá bom? Espero que você tenha gostado e aplica isso na sua vida.